Tá ok. Então, oi para todo mundo de novo, boa tarde. Para poder a gente começar, eu coloquei um quiz lá no Classroom, só para a gente rever algumas coisas de matrizes elementares e esquentar um pouquinho para falar sobre determinantes e aí em seguida a gente vai fazer alguns exercícios juntos aqui também. Aqui não tá dizendo que não tem acesso ao formulário, não. Deixa eu ver. Tá dando acesso negado? Isso. Ok. Dá uma olhada agora. É pra funcionar. Agora foi. Legal. Tá, então a gente pode dar 5 minutos para pensar nessa pergunta 1. E aí a gente vem para discutir aqui e depois a gente vai para a pergunta 2. Todo mundo conseguiu encontrar a pergunta 1 aí e resolver? Tô resolvendo ainda. Oi? Tô resolvendo ainda. Ok.
Caramba, que silêncio. Alguém já conseguiu terminar? Eu acabei já. Mais alguém ainda fazendo a questão? Com alguma dúvida de como resolver? Essa daí não tem muita estratégia, não. Acaba testar cada uma. Então, basicamente, a ideia aqui é a gente tem 3 matrizes elementares. E aí a gente percebe que elas são elementares, né? A gente até comentou no outro dia da monitoria que cada uma delas só faz uma operação, e o que a gente está tentando encontrar aqui é qual a sequência que vai nos levar de A até B. Então, que a gente tem, né? Então, a gente tem a nossa matriz A, e aí vai ser aplicada, né, essa sequência de matrizes elementares, de modo que a gente vai chegar até a matriz B. E aí a gente viu, né, que se isso acontece, A e B são equivalentes. Isso da aula antes da última. E aí quem poderia me dizer qual das opções é a correta? Acabei. A letra B. Então, a letra B diz o seguinte, que eu tenho EI, EK, EJ aplicado a A, ele me retorna a matriz B. Aí, se a gente olhar aqui, o que acontece? Primeiro, eu estou dividindo a segunda linha por 10. Então, vamos fazer essa conta. E aí, agora a gente também pode fazer essa conta usando as coisas que a gente viu nos pacotes de Python, né? Então, só uma conferência extra das contas que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Eu vou aplicar aqui, eu não vou modificar nada na minha primeira linha, certo? Na minha primeira linha de A. Então, eu permaneço com 2, 4. E a segunda linha, o que vai acontecer aqui? A segunda linha vai ser a linha 1 mais 1/10 da linha 2. Aí vai ficar 21 sobre 10 e 47 sobre 10. E aí, o próximo é uma pergunta. Quem respondeu a letra B no final, vocês chegaram na matriz B? Eu não encontrei B, não, encontrei C. Tá, então, acabei de perceber que isso daqui é para ser um 0.
na verdade. Vocês vão me desculpar a confusão. Mas... Tá, a gente pode tentar testar essa sequência. Então, vamos lá. É por isso que ninguém tava falando que terminou mais também, porque tava errado a matriz, mas tudo bem. Então, a gente vai ter 1/10 e 7/10, certo? Sim. Ok. Tá, então agora eu vou aplicar a matriz EK nessa aqui em cima, né? Então, eu vou chamar ela de A'. O que a gente vai fazer aqui? Eu tô de novo repetindo a mesma linha de cima. E aí, agora eu tô fazendo a linha... Eu tô subtraindo a segunda linha, tô subtraindo 2 vezes a primeira linha da segunda. Então, isso vai ser 1/10 menos 4. E 7 décimos menos 8. 7 décimos menos 8. E aí, o último que sobrou é uma inversão, né, de linhas. Então, aqui a gente só vai trocar a ordem das linhas. Olhando aqui, né? Então, a gente nem precisa fazer a conta, porque aqui a gente só vai inverter. E a gente quer que essa aqui de baixo seja 0,1 e a de cima 7. Então, isso tá diferente de B, certo? Sim. Então, E. Não, essa sequência aqui não funciona. Não é a sequência correta. Então, a gente pode testar as outras sequências, só que eu acho que talvez seja interessante. Eu vou abrir aqui. Compartilhar. Deixa eu sair de uma para poder... Vamos usar as nossas novos... nossos novos recursos para não ter que fazer esse monte de conta. No fim, a moral da história é que a ordem em que essas matrizes são aplicadas ela é importante. Então, a gente não vai ter o mesmo... Então, não é uma operação de multiplicação, como a gente faz para números escalares, onde a gente pode multiplicar em qualquer ordem que a gente quiser, e ainda assim o resultado que a gente tem funciona. Então, vamos lá. Agora vai. Tem uma pergunta, não seria melhor
descobrir as matrizes ao invés de ficar testando. A gente pode fazer isso também. Então, quem era a nossa matriz A? Ela era 2, 4 e 1, 7. E a nossa matriz B, E a nossa matriz B, ela era 1, 7 0, 1. Então, se a gente vier aqui, e escrever as nossas matrizes, a gente pode tentar começar pensando no seguinte. A primeira coisa que a gente pode fazer, nesse caso, eu tenho uma linha que ela é igual na primeira e na segunda. Então, a gente pode simplesmente começar com uma matriz que faz uma inversão. E a nossa matriz que fazia uma inversão era o nosso EI, que ela é a identidade com uma ordem trocada, correspondente às linhas que a gente quer trocar. Tá, tem uma vírgula aqui. Então, se a gente for lá e aplicar a nossa EI na matriz A, eu vou ter isso daqui. Então, uma coisa eu já fiz, certo? Minha primeira linha eu já encontrei. Então, eu vou ter uma matriz A1 intermediária do meu processo. Aí, agora, o que a gente pode pensar é o seguinte, vamos tentar zerar esse elemento aqui. Então, é como se... Então, vai ser aquele processo similar que a gente está fazendo escalonando quando a gente queria zerar alguma coisa. Então, eu vou pensar por quem que eu posso multiplicar a linha 1 e subtrair da linha 2. E aí, a gente pode fazer, multiplicar a linha, aqui nesse caso, né? Multiplicar essa linha 1 por menos 2. Então, sempre lembrando que agora a gente está nessa matriz A1. Então, a minha matriz que eu vou ter, que eu vou aplicar agora, é a minha matriz EK, que está definida lá no exemplo. Então, lá era o seguinte, a gente tinha 0, 1, 0, né, porque, lembrando sempre que a primeira linha a gente não quer modificar, e a segunda a gente quer subtrair menos 2 da primeira e tirar isso da segunda linha. Então, definimos a nossa outra matriz elementar. E aí, essa agora, continuando na nossa sequência, vai ser aplicada no A1.
Perfeito, a gente zerou. Então, essa vai ser a nossa matriz A2. Que Aí agora, se a gente compara com o nosso B, ainda não é quem a gente quer encontrar. Então, só descer esse B aqui um pouquinho. Então, ele ainda está diferente do B na qual a gente quer encontrar. Mas aí, a única diferença é esse último elemento aqui, na posição 2, 2. Então, a gente vai criar uma outra matriz, que aqui seria o meu CJ, e aí acabei de perceber que faltou um sinal de menos também. Zero menos 0,1. E aí a minha matriz é J, que eu vou aplicar no A2. E aí sempre lembrando que eu estou aplicando essas matrizes elementares à esquerda. O que acontece se eu aplicar essas matrizes à direita? Eu estou fazendo operações com as colunas, ao invés de fazer operações com as linhas. Então, por exemplo, se a gente voltar aqui e fizesse o seguinte, A2 vezes o EJ. Então, observe o que acontece. Eu estou fazendo uma operação que vai modificar essa segunda linha aqui. Então, vê que todo mundo que está na segunda coluna aqui em A2 foi dividido por 1 sobre 10. Tudo bem? Tudo. Então, nada muito novo, eu acho, mas uma recordação também um pouco da questão 1, da lista 2. Aí agora, se vocês forem na continuação do quiz, tem uma outra pergunta. Então, se a gente for lá, tem 1 milhão de coisas abertas aqui, mas aqui. Então, se a gente for na nossa pergunta 2, é o seguinte. Então, vamos pensar um pouquinho, tentar responder sem fazer conta de início. Então, a pergunta é o seguinte: calcule o determinante da matriz A seguir usando o método da sua preferência. E aqui, por enquanto, a gente vai só pensar. Então, temos uma matriz onde tem esses valores aqui com o I, que é uma incógnita, que a gente não sabe até então quem é. Então, qual dessas três opções parece mais razoável? Por exemplo, o determinante de A. Ele parece ser zero para qualquer valor de I que a gente inserir nessa matriz? Acho que não. Para qualquer, eu acho que não. Qualquer é uma afirmação muito forte, né? Tem alguém com o microfone aberto. Obrigada. Essa resposta C, no caso, vocês acham que poderiam fazer? Porque aqui, o que o item A está demonstrando? Ele está dizendo o seguinte, que para qualquer I que a gente coloque aqui, isso é sempre linearmente independente.
Então, sempre vai ter alguma aqui que vai ser múltiplo dos outros dois, independente de como eu escrever, independente de qual valor eu determinar para ele. Pelos cálculos do Euclides. De letra B. Então, letra B. E aí, um outro jeito da gente pensar, né, que a gente tem um i ao cubo aqui, é que se a gente for resolver esse determinante fazendo os cofatores, em algum momento a gente vai estar, por exemplo, multiplicando esse 2 mais i pela submatriz aqui, 2 por 2, que é o 1 menos i. Então, tem um menos aqui e tem um menos 1 mais i aqui. Então, eu vou ter um i ao cubo. E aí, uma pergunta. Então, no caso, a resposta é a alternativa B. E aí, se a gente for na nossa sacola de ferramentas que a gente pode usar e gerar a nossa matriz, a gente vai encontrar exatamente essa resposta e a gente pode ir brincando e testando valores diferentes. Por exemplo, 0, sei lá, 1, para ver o que acontece. E aí uma pergunta que é interessante da gente pensar, porque agora a gente está, uma vez que a gente determinou como encontrar os determinantes dessa forma, usando cofatores para dimensões maiores, a gente pode pensar quantas operações, parar de partir aqui, quantas operações, por exemplo, são necessárias, quantas operações de calcular determinante 2 por 2 são necessárias para uma matriz 3 por 3. Professor, foi proposital parar de compartilhar a tela? Ah, foi sim. Ah, certo. Eu vou compartilhar escrevendo agora. Então, uma pergunta para a gente pensar. Então, quantos determinantes de matrizes 2 por 2 a gente calcula para uma matriz 3 por 3? Utilizando cofatores, fica 3. Então, são três operações, né? A gente pode pensar. E se a gente tem uma matriz agora 4 por 4? Na 4x4 tem que dividir em uma matriz de 3. Descubra o determinante de cada matriz de 3, né? Então, a gente tem 4 matrizes 3 por 3. E para cada uma delas, a gente tem outras 3 operações. Então, isso vão ser 12 operações. E aí, se a gente tiver 5 por 5, matriz 5 por 5. Aí vai ser 60.
vai ser 5 vezes a quantidade de matrizes 2x2 que precisa no anterior. Aham, então eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3, que é 60. E aí, no fim das contas, a gente consegue fazer uma generalização de uma matriz N por N. Vai ser a quantidade. Mas peraí, vai ter uma generalização que eu só preciso de um valor ou que eu posso precisar dos valores anteriores? Tipo assim, o que eu estou falando No é... caso, generalização pensando na quantidade de operações que a gente vai fazer. Ah, tá. Então fica n fatorial sobre 2. É porque eu pensei que, tipo assim, seria uma generalização de duas formas, que é essa, e também da forma que é n vezes a quantidade de matrizes 2x2 da anterior. Desculpa, você pode repetir? Eu estava falando que eu tinha pensado em duas formas. E essa daí foi uma delas, e a outra é multiplicar n pela quantidade de submatrizes 2x2, 2x2 da anterior. E que no fim é o mesmo, né? Sim. Tá, então só pra gente pensar numa curiosidade. Alguma dúvida, perguntas até aqui? Comentários? Não. Agora eu tô tranquilo. Tá. Então, uma outra... Na verdade, eu vou ficar com vocês aqui só mais alguns minutos até as 4. E aí eu vou subir a lista 3 e vocês podem usar o tempo que seria o restante da aula e monitorias para tentar começar. Então, algumas outras ideias juntas, que a gente pode pensar juntos aqui também, que alguns exercícios vão começar a aparecer onde a gente tem que usar alguns argumentos para provar ideias ou provar propriedades. Então, por exemplo, uma das propriedades importantes que a gente viu para matrizes 2x2 é que a gente tem uma fórmula para calcular a inversa. Calcular o determinante da inversa. E aí vocês viram, a gente começou com essa motivação aqui em cima, vocês viram que se a gente pensar em matrizes maiores, tipo 3x3, 4x4 e etc., a quantidade de operações que a gente precisa fazer, e aí pensa no quão complicado seria tentar pensar uma forma de determinar o determinante da inversa baseado no determinante da própria matriz A. Então, só para a gente pensar. E aí, a gente sabe que se a gente tem que A é uma matriz inversível, inversível, se e somente se o determinante de A é diferente de A. E aí a gente já viu como isso é diretamente ligado
a propriedade de conseguir escrever A como essa sequência de matrizes elementares, que quando aplicadas à identidade, elas chegam em A. E aqui, nesse caso, onde isso daqui é válido, onde esse determinante é diferente de zero, a gente sabe que o determinante da inversa, ele é 1 sobre o determinante de A, e a gente consegue, então, dado que nós temos quem seria o nosso a gente consegue determinar explicitamente uma fórmula, não só para encontrar o determinante da inversa, mas também para dizer qual é a cara, né, da nossa matriz inversa. Como que eu consigo determinar ela a partir de A. E aí, vamos supor que agora o nosso trabalho aqui é provar que isso é verdade. Então, queremos provar que isso é verdade. Provar que a inversa de 2 por 2 sempre vai ser essa daí. Isso, exatamente. Então, a gente tem uma afirmação de que A é uma matriz inversível. Estou com a impressão de que eu escrevi errado. Inversível. E aí a pessoa estuda muita matemática e não lembra mais como se escreve as palavras, mas acontece. A é uma matriz inversível se e somente se o determinante é diferente de zero. E aí, nesse caso, se isso daqui é verdade, vale essa afirmação aqui. Como a gente pode tentar começar a provar essa propriedade? Então, só para a gente discutir algumas raciocínios de como provar afirmações. Acho que dá para tentar ver as operações elementares, as matrizes elementares que fizeram, tipo assim, na A é A, B, C, D. Aí na A elevado na inversa de A tá D menos B menos C, A. Aí tem que ver as matrizes elementares que transformam A naquela parte de menos A. Então, isso seria para... Provar, porque, tipo assim, se eu Uhum. multiplicar, se eu fizer, deixa eu ver como se eu fizer uma quantidade de matrizes elementares, eu posso transformar uma matriz, caso o determinante seja diferente de zero, posso transformar uma matriz na sua inversa. Então, aí eu já vou estar descobrindo os elementos, quer dizer, as matrizes elementares. Ok, mas aqui você consegue ver que tem uma ida e volta aqui? Um se, somente se? Sim. Então, esse argumento que você usou seria para provar qual das implicações? Seria para provar indo. Então, no caso, você está dizendo que se isso daqui existe, eu estou afirmando que o determinante de A é diferente de zero.
É isso? No caso, se no caso que eu estava querendo afirmar aqui, se o determinante de A é diferente de zero, então A menos 1, então o determinante de A menos 1, aí é 1 sobre det de A. Tá, então a gente vai ter... Vou ver se foi assim como compreendi. Então, eu vou ter que 1 é o determinante da matriz identidade, certo? E a matriz identidade, eu posso escrevê-la como A vezes A inversa. É isso, esse raciocínio que você estava falando. Certo? Certo. Ok. Então, só para Só ver que, se eu estou acompanhando. só que tem que o determinante de, no caso, se eu tenho duas matrizes, eu calculo o determinante da multiplicação delas, é a mesma coisa que eu multiplicar o determinante delas. Isso, exatamente. Então, a gente vai usar uma propriedade que é bem importante. Então, um parênteses aqui. Eu posso fazer essa afirmação essa daqui é uma propriedade válida? Não. Se a pessoa, se a pessoa pegar a identidade, já vai dar alguma coisa meio diferente. Por exemplo, pegar uma matriz A genérica e a B identidade. Então, isso não é verdade. O que a gente está dizendo é que o determinante não é uma transformação linear. Alguém discorda disso? Não. Tudo bem, então todo mundo seguindo até aqui. Então, vocês viram que ela é apesar dela ser uma transformação multilinear, né, com relação às colunas, né, que a gente viu na última aula, mas essa afirmação aqui não é válida, não é verdadeira. Porém, então, isso daqui não vale. Para a multiplicação, a gente consegue separar. Então, o determinante da multiplicação de duas matrizes é a multiplicação dos determinantes. E aí, o que a gente pode fazer agora, a partir desse argumento, é dizer o seguinte: se isso daqui, então eu vou ter que 1 é igual ao determinante de A vezes o determinante de A menos 1, eu posso escrever, então, que, na verdade, o que a gente pode pensar, né? O que isso implica? Isso implica, certamente, que o determinante de A é diferente de zero. Porque eu posso escrever que o determinante de A menos 1, ele é 1 sobre o determinante de A. E isso daqui só é definido se esse valor aqui embaixo é diferente de zero. Tudo bem?
Todo mundo seguindo a argumentação aqui? Essa parte. Tudo certo. Tá, ok, tranquilo. Então, a gente mostrou a ida da nossa afirmação. Aí, agora, e aí a gente precisa fazer a volta. Ups. E aqui, quem seria a volta, nesse caso? Outras pessoas aí que estão tímidas e não estão falando muito. Pra eu saber que vocês não estão dormindo no meio da aula. Paulo, você que comentou. Como é que a gente pode tentar fazer a volta agora dessa afirmação que a gente está tentando provar? Alguma sugestão? Voltando, tem como usar essa expressão, né? Porque se a for zero, dá um problema ali. Então, sobre zero. Desculpa, você pode repetir? Pô, a volta não seria que se o determinante ele for nulo, a matriz não tem inversa? Então, tipo, tem como usar essa expressão daí, que se o determinante for nulo, vai dar uma divisão por zero. Isso vai dar um problema. Uhum. Tá, então a gente pode ter... Na verdade, aqui o que acontece é que ele está dizendo que se for diferente de zero, então existe uma inversa. Essa matriz inversa é definida. Aí, enfim, existem outros jeitos de tentar provar, porque você pode usar a negação. Então, se... né, então, você vai falar que se não tem inversa, o determinante é zero. Mas é um pouquinho confuso, porque você tem que trocar a ordem da afirmação. Só que aí se a gente pensar o seguinte, né? A gente tem agora, o que a gente sabe é que isso daqui é verdade. A gente sabe que isso daqui é diferente de zero. E a gente quer encontrar, dizer que isso implica que existe uma inversa. E a gente também sabe quem é o determinante de A, certo? Porque ela é uma matriz 2 por 2, a gente tem uma fórmula bonitinha, que é AD menos BC. Então, e a gente sabe que isso é diferente de zero. Aí, o que acontece? Se a gente utilizar do fato de que nós conhecemos quem é A menos 1, eu posso vir aqui e dizer o seguinte, eu posso fazer essa multiplicação por essa matriz aqui sem determinante por enquanto. E daí a gente vai encontrar que isso é... Então, na verdade, isso daqui é bem direta, né? Porque a gente está usando o fato de que a gente já tem uma fórmula para inversa, né? Porque aqui, no fim das contas, eu vou ter isso daqui. E
essa matriz é nada mais, nada menos do que o determinante de A vezes a identidade. E o que acontece? Como a gente sabe que o determinante de A é diferente de zero, eu posso dividir nos dois lados da expressão. Então, eu posso vir aqui e fazer A, B, C, D. D menos B menos C, A. 1 sobre determinante de A. E aí, se eu dividir desse lado aqui de novo, eu tenho a identidade. O que significa, então, lembra qual era a nossa definição de uma matriz ter uma inversa? Eu tenho uma outra matriz, a qual eu multiplico, e eu vou ter a minha identidade. Então, eu tenho aqui a matriz na qual eu estava procurando. E ela existe porque essa divisão aqui é permitida, porque eu sei que o determinante é diferente de zero, e ela satisfaz a minha condição de uma matriz sem inversa. Tudo bem? Certo. Alguém tem alguma dúvida, perguntas? Tranquilo? Tranquilo. Por enquanto, tranquilo. Tá, então, a ideia aqui foi mostrar um exemplo onde a gente tinha uma afirmação e queria provar que ela era verdadeira. Então, aqui em particular, a gente tem um se, somente se, que significa que eu tenho que dividir a minha prova em duas partes. Uma parte inicial, e aqui a gente falando sobre a estrutura de raciocínio. Uma parte inicial, onde a gente vai supor que isso daqui é verdadeiro, e aí a gente vai chegar na implicação, e a volta a gente faz o caminho contrário, onde a gente supõe que isso daqui é verdade, e a gente vai obter uma implicação que resulta nessa primeira afirmação. Aí tem uma outra coisa que é interessante da gente saber. Uma coisa, aqui, uma ideia de prova, né? Então, tem um momento em que a gente vai precisar provar que afirmações são equivalentes. Então, se eu tenho uma sequência, por exemplo, de definições para um mesmo objeto, então tenho 1, 2, definição 2, uma definição 3. Vocês conseguem pensar, por exemplo, alguma das coisas que a gente viu, onde a gente tinha várias formas diferentes de definir, que diziam a mesma coisa? Talvez encontrar uma combinação linear. Então, um exemplo que a gente viu foi de combinação linear, onde a gente pode conectar com a ideia de base, certo? Então, se a gente tem 3 vetores que são linearmente independentes, nenhum pode ser escrito como combinação linear do outro. E aí, né, dependendo da dimensão que a gente está, isso é equivalente, dizer que eles são ali, é equivalente a dizer que eles são uma base do espaço.
Se a gente pensar num outro exemplo também que a gente viu, que era sobre soluções de um sistema. Então, se a gente tem uma matriz de tamanho n por n, e a gente tem um sistema, a partir dessa matriz, tem várias coisas que a gente pode falar sobre essa matriz que são equivalentes. Então, por exemplo, a gente pode dizer que os vetores são ali. Pode falar. Dá para encontrar utilizando a inversa, dá para encontrar utilizando o RRF. uma coisa assim. Então, tem várias coisas. A gente pode dizer que o determinante dessa matriz A é igual a zero. Isso é equivalente a existe uma solução para o nosso sistema, para qualquer B que eu der. Então, vamos pensar. Então, tem uma matriz A, N por N. Então, quais são as equivalências, né, que a gente pode fazer de afirmações? E aí, eu tenho um sistema X igual a B. Então, se o determinante de A é igual a zero, ou, na verdade, diferentes de zero, né? Diferente de zero. Então, determinante diferente de zero, isso é equivalente a dizer que as colunas são ali. O que mais? Tem uma inversa. Então, existe inversa. Tem mais afirmações? Chamar o nome de alguém, sortear. Então, vamos pensar. No caso, as colunas seriam LIs, né? Oi? As colunas seriam LI, né? Uhum. Então, aqui, já tá aqui. As colunas são ali. Determinante Esse termo diferente de zero. Existe inversa. Então, as colunas são... Então, as colunas geram o espaço. N. Poderia ser uma propriedade também gerar uma base, considerando que é quadrada. Então, as colunas são uma base. E daí, olha que interessante, a gente tem uma porção de afirmações que, no fim das contas, dizem a mesma coisa. E se a gente quiser provar a equivalência dessas afirmações, o que a gente pode fazer? É simplesmente... Né? Então, aqui na nossa provinha aqui em cima, a gente... Oh, não pode não. A gente tinha uma ida e volta. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Então, 1 vai implicar 2, que vai implicar 3. E aí eu vou voltar dizendo que 3 implica 1. Então, como se eu tivesse um círculo fechado, né? Onde uma afirmação implica a outra. Então, só para ficar claro, quando a pergunta for, a ideia for provar que afirmações são equivalentes. E, enfim, só para a gente ver esse raciocínio. E eu acho que é isso, porque o Thiago tinha pedido para
para ser mais ou menos 1 hora de aula, que seria como se eu estivesse puxando, né, o horário que eu ia ficar com vocês no final, e daí ele vai repor a aula em algum momento. Ele vai conversar mais com vocês. Então, vou parar a gravação.